Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio de Castro, do Determinante Online, o canal online do curso e colégio Determinante de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu queria comentar com vocês sobre a série Adolescente. Certamente você já ouviu falar dessa série. Afinal de contas, ela é o maior sucesso do streaming até agora. É a série mais assistida na história do Netflix. Você deve ter ouvido falar sobre o contexto dela, a questão do choque geracional, a questão do discurso de ódio, das redes sociais, do bullying. E também você deve ter ouvido falar da excelência técnica, cinematográfica dessa produção audiovisual. Cada episódio ele é filmado num único plano sequência, sem cortes, e os atores entregam performances absurdamente boas. Eu quero pensar a partir da série como a adolescência pode cair no seu vestibular, exatamente a adolescência como matéria. Segundo a OMS, a adolescência é um período que vai dos 10 aos 19 anos. Mas no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera que a adolescência ela vai dos 12 aos 18. Bom, para a biologia, a gente pode pensar a adolescência a partir de um momento de grandes mudanças, de alterações hormonais. Há um aumento na liberação dos hormônios. Testosterona nos meninos e estrogênio nas meninas. E aí você tem as mudanças sexuais secundárias, né? Os pelos no corpo, o desenvolvimento das mamas, mudança de voz, né? Bom, a adolescência também é um momento destacado como o desenvolvimento do cérebro, principalmente o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo planejamento, autocontrole, regulação das emoções. Isso faz com que muitas vezes alguns adolescentes possam tomar atitudes intempestivas. O adolescente ele tem uma tendência a ter respostas baseadas mais nas emoções, mais nos instintos e menos na razão. Na redação nós temos um prato cheio, assim, muitos temas possíveis que podemos desenvolver. Maioridade penal, tenho certeza que é um tema que você já viu, que você já trabalhou para treinar, inclusive o modelo Enem, né? Essa relação entre a maturação psicológica do jovem e os dispositivos e consequências penais das suas ações. Tem propostas para que a maioridade caia para 16 anos. Isso gerou uma discussão muito interessante na internet, dizendo que o Jamie, o personagem da série, no Brasil ele seria solto, ele não ficaria preso. Mentira, o Brasil tem dispositivos para prender adolescentes que cometem crimes graves. Cuidado, hein? Isso aí é fake news. Outro tema muito importante é a gravidez na adolescência. Dados recentes aqui mostram que 380 mil partos por ano de mães até 19 anos, aproximadamente 14% dos nascimentos no Brasil. Outro tema fundamental é o bullying, a violência escolar. A série Adolescência ela vai mostrar essas consequências do bullying. Você vê bullying na sua escola, você vê bullying na sua comunidade, como você reage a isso? Outro tema é o próprio ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Como efetivar os direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à saúde física, o direito à saúde mental, o direito à educação, a um desenvolvimento saudável, a viver num lar, a ter afeto. Isso na teoria é maravilhoso, mas na prática, infelizmente, isso não acontece. Um outro tema que não é exatamente da adolescência, porque ele também passa pela infância, é a proposta do homeschooling, da educação escolar. No Brasil, ao que parece, 35 mil estudantes já praticam educação domiciliar. Ela tem seus pontos positivos e negativos. Afastar um adolescente do convívio escolar, do convívio com outros adolescentes, pode ser bastante perigoso. Por outro lado, o estudo em casa, ele pode garantir também um direcionamento e um nível de profundidade, de cuidado que na escola não se encontra. É um assunto polêmico. Bom, além disso, eu posso passar aqui uma lista de temas que relacionam a adolescência com propostas, da redação. A drogadição na juventude. A gente tem aí grandes altos índices de consumo de drogas lícitas e ilícitas entre jovens. Infelizmente, esse é um tema grave, é um tema mais complicado. Maioridade sexual e educação sexual na escola. Esses temas são considerados tabus. O tabu ele não gera exatamente um consenso, são temas delicados e que tem que tomar muito cuidado para falar sobre eles. Falar sobre geografia e adolescência. O Brasil já não pode ser considerado um país jovem. Dados do censo de 2022
vão mostrar que a idade mediana do brasileiro é 35 anos. Ou seja, os jovens de 0 a 19 anos, eles constituem 28% da população, jovens e crianças, né? Enquanto mais da metade dos brasileiros está na fase adulta, dos 20 aos 59 anos. Definitivamente não somos um país de maioridade jovem. Em escala global, nós vivemos um momento de grande crescimento da população jovem. Olha só, é a maior geração jovem da história. 1,8 bilhão de adolescentes no mundo, é 1/4 da população mundial. Tem muito adolescente no mundo. Os dados, as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa, elas vão estar na descrição desse vídeo. Outra questão também é a evasão escolar, que vai se relacionar com a população jovem do Brasil. É a tal da geração neném, né? Que nem trabalha e nem estuda. Bom, agora a gente vai falar da história e adolescência. No Brasil colônia, por exemplo, não existia adolescência, né? Por volta dos 14 ou 15 anos, as pessoas já se casavam, já eram prometidas em casamento, segundo os costumes da época. E aí, não por acaso, né, a puberdade, ou seja, a primeira menstruação da menina, por exemplo, sinalizava que ela estava pronta para assumir papel adulto, casar, ter filho, trabalhar na lavoura, na oficina. A adolescência enquanto fase cultural da vida não existia. As pessoas, então, a partir das transformações corporais, já eram obrigadas a se posicionar no mundo como adultas. As meninas, as mulheres começavam a ter filhos já aí por volta dos 14, 15 anos, iam tendo muito filho e muitas sofriam de saúde em função disso. A adolescência não era, portanto, vista como uma fase de moratória, mas sim como o início da vida adulta. Vou lembrar, por exemplo, que o Dom Pedro II, ele foi declarado maior de idade aos 14 anos. É o período regencial. Também é a participação de adolescentes em conflitos históricos. Na Guerra do Paraguai, por exemplo, teve a Batalha de Acosta-Nú. A maioria dos 6.000 combatentes não tinha 15 anos de idade, eram crianças e adolescentes lutando numa guerra sangrenta. Também teve muitos rapazes de 16 e 17 anos lutando na Primeira Guerra Mundial. Bom, finalmente vamos falar aqui da literatura, né? Qual que é a representação da adolescência na literatura? O romantismo ajuda a criar a adolescência, né? Um caso emblemático é o poeta Álvares de Azevedo, que escreve seu Lira dos 20 anos e ele vem a falecer com 20 anos. Então é uma poesia, uma poética que foi escrita aí por volta dos seus 16, 17, 18. Outro texto que retrata a adolescência de forma romântica idealizada é A Moreninha, um grande best-seller da época do Joaquim Manuel de Macedo. Jovens, adolescentes vão passar as férias na ilha em Paquetá e vivem amores e confusões. E no campo da literatura, digamos assim, universal, ocidental, a gente tem o caso do Rimbaud, o Arthur Rimbaud. Esse cara aqui, ó, essa foto aqui. Ele é considerado o maior poeta do simbolismo. Ele fez a obra dele dos 13 aos 18, 19 anos. Além da Mary Shelley, que fez Frankenstein. Ela escreveu por volta dos 18 e publicou aos 20. Finalmente, não posso deixar de falar de um livro como O Ateneu, do Raul Pompeia, que ele vai mostrar a vida no internato escolar. Adolescentes vivendo confinados, adolescentes do mesmo sexo, sendo observados a partir da teoria naturalista. E para terminar, Capitães da Areia, do Jorge Amado, em que crianças e adolescentes vivem na rua, vivem no trapiche em Salvador. E ao passo que cometem pequenos furtos e delinquências, também fazem atos de ajuda e de solidariedade. É um livro que tem uma moral dúbia, é uma belíssima obra literária, um best-seller e sempre pode cair no seu vestibular. Enfim, a adolescência ela é muito ampla, eu poderia continuar esse vídeo por mais tempo, mas eu quero fazer uma peça curta para a gente pensar, né, e refletir sobre os dados que a gente já tem. Mas eu acho que, por enquanto, esse conteúdo está legal. Espero que você tenha gostado. Se você quiser deixar um comentário, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. E vamos pensar que se a série ainda não cair esse ano, eu acredito que ela já vai estar no vestibular ano que vem, viu? Sabe que escolas da própria Grã-Bretanha já vão colocar a obrigatoriedade de se assistir a série nas escolas. Ela fez as pessoas pararem para pensar, afinal de contas, o que é adolescência, tanto para os pais quanto para os educadores e para os próprios adolescentes. Valeu!